Bem-vindos ao podcast da iArv Convida, um espaço para falar de arquitetura, engenharia, cidades e trajetórias que transformam as nossas cidades. Com patrocínio do Confea, este projeto vai gerar uma revista digital com todos os episódios e muito mais, que será disponibilizado ao fim desta temporada. Contamos também com o apoio das empresas Castine Imóveis, Concresul, Imperium Esquadrias, Monfaro, Orno, Perlari, Renobre, VN Pré-Moldados e temos também Alume Vidros, Cristo Rei, Legado, Todeskine, Plena Origem 3, Porto Belo Shop, Promarmo, Sono Mais, Termoaquecimento e Zélia Decor pelo Clube Arc Design. Sou Rob Dafré, sou arquiteto, diretor da iArv e ex-presidente e estou fazendo pós em BIM e por isso vou conduzir a nossa conversa sobre esse assunto hoje então. Hoje temos dois convidados, Marcelo Porfírio de Oliveira, sócio fundador da Hub Prática Criativa e sócio fundador da Porfírio Escher Arquitetura, formado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC-RS e mestre em Arquitetura pela Uniriter Mackenzie. Atua na elaboração e coordenação de projetos de arquitetura e interiores, ministra desde 2017 treinamentos presenciais e online em ArchiCAD, contando com atendimento de mais de 4 mil alunos nos últimos 10 anos. Responsável pela implementação do ArchiCAD no fluxo de projetos de escritórios como Estúdio Conaldi, Redecker Speb Arquitetura, Camila Padovani Arquitetura, Petersen Arquitetura, entre outros. Olá, Marcelo. E Robson Eifliger, sócio fundador da HR Pro Engenharia e sócio fundador da Monse ERP, formado em Engenharia Civil pela UX, com 2 menções honrosas pelo SENGE e pelo CREA. Atua na coordenação de projetos complementares de engenharia, estrutural, hidrossanitário, elétrico e PPCI, sendo 110 projetos coordenados atualmente. Participou com a HR Pro Engenharia de mais de 2 milhões de metros quadrados projetados em toda a parte leste do Rio Grande do Sul. Vamos começar então com as nossas perguntas. Bom, começamos, Marcelo. Apesar de falarmos de BIM desde 1982, ainda tem muita gente que não sabe o que é BIM. Não é verdade? É verdade, com certeza. Bom, primeiro de tudo, um prazer de estar aqui junto contigo, junto aqui com essa iniciativa que, só de observar, dar uma voltinha aqui em toda a estrutura, é super legal, super uma iniciativa que eu tenho certeza que vai atingir muitos profissionais da arquitetura, engenharia, design, enfim. Então, muito feliz de estar aqui junto com vocês. E falando um pouco sobre essa questão, né, é uma questão bem interessante, assim, da gente pensar o quanto tempo existem esses conceitos, né, BIM, entre outros, que eles são trabalhados, são conversados, mas são pouco aplicados no nosso mercado, no nosso dia a dia. Então, falando sobre o que é o BIM, né, um pouco desse conceito, tentando trazer assim um pouco tanto para a parte do conceitual como na parte prática, né? Acho que para iniciar essa nossa conversa, o BIM nada mais é do que esse nosso processo, esse nosso método de projeto que a gente realiza através de uma edificação, né? Uma simulação dessa nossa edificação, desse nosso modelo 3D, no qual a gente constrói essa edificação com ferramentas paramétricas, ferramentas das quais tem informação, tem inteligência, né? Dentro desse processo. Então, eu sempre trago esse comparativo, assim, de quando a gente vai trabalhar com um método CAD ou um método, né, mais 2D, a gente realmente vai desenhando linha por linha, não passa de um processo de trabalhar com uma prancheta digital, assim, digamos, né? Não foge muito do que é o processo manual de desenho. Agora, atacando nessa parte do BIM, a gente vai fazer uma parede, tu vai lá e vai pegar a ferramenta parede, dentro dessa ferramenta parede vai ter parâmetros particulares dessa parede, né? Então, vai ter a espessura dela, a resistência dela ao fogo, o seu material de construção. Então, são todas essas informações que são mais automatizadas, que depois vão para uma documentação mais automatizada também. E também, né, o que caracteriza bastante esse processo do BIM, né, é muito dessa parte da gente conseguir conectar todos os agentes, né, toda essa cadeia da construção dentro desse modelo. Então, não sou só eu, arquiteto, que trabalho exclusivamente dentro do meu modelo BIM. O modelo BIM, ele é compartilhado depois para o engenheiro, que depois pode ser utilizado na obra, deve ser utilizado na obra. Deve ser, né? Esse é o ideal, que daí depois que a obra é concluída, ele pode ser também revisitado para ter uma reforma ou alguma, enfim, que a gente possa consultar esse modelo para fazer novos projetos. Então, dando um âmbito geral, assim, resumindo a resposta, é esse modelo 3D inteligente
e altamente compartilhável, né? Para que todo mundo que tem interesse dentro desse processo de construção tenha acesso e utilize esse modelo para ter mais assertividade, né? Que Colaborativo, né? Uma forma colaborativa de trabalho. Exato, perfeito. Isso aí. E então, já entrando nesse assunto, CAD e BIM, qual é a principal diferença na prática, Robson? Então acho que o Marcelo até já abordou um pouquinho do assunto, né? Mas eu acho que trazendo para uma forma até bem leiga, assim, até um pouquinho fora do técnico, acho que a gente tinha uma vez, né? Antes, acho que eu não peguei essa época, na verdade, quando tinha o desenho em papel, a gente tinha linha simples, né? Para consertar, tinha que apagar e desenhar de novo. A gente foi para a parte computacional, né? Com o CAD, que na verdade é um desenho, só que no PC, né? No computador. Então, assim, um corte de um tubo é um círculo, né? Ele não entende que é um corte de um tubo, ele entende que é um círculo, né? Ele não tem informações. E acho que o BIM, quando a gente fala numa plataforma BIM, voltando nesse assunto de tubo, né? Vai lançar um tubo que tem uma linha. Tu determina o diâmetro, especifica material, especifica a vazão que vai passar por aquele tubo, ou enfim, ele que vai dimensionar. Ele vai entender que é um tubo, tu vai apertar para ver o 3D, tu vai poder rotacionar esse tubo e gerar um corte, ele vai entender que é um corte de um tubo, né? E não um círculo. Então, assim, são elementos, o BIM são elementos com informações, onde o CAD é desenho, né? Então, uma parede é 2 linhas, né? Ou quer botar o reboco, são 4. Ou quer botar mais alguma coisa, são 6. No BIM tu estipula, né? Eu quero uma parede com tanto de reboco, com tanto de revestimento. E ele vai entender o que é cada coisa. Acho que essa é a principal diferença, numa forma não tão técnica assim, né? Não tem essa crise de identidade, né? Os elementos. Isso aí. A linha que pode ser... Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Com a linha ou com o plano, tu desenha uma porta, desenha uma parede, né? As coisas começam a ficar um pouco abstratas demais, né? Muito voltadas pra geometria. É isso aí. E não tanto pra informação, né? Sim, é o entregável. Tipo, é só aquilo que vai ser entregado. É uma linha que representa uma parede, é uma linha que representa uma porta. Exato. Né? E o BIM vai muito além disso, né? Que eu acho que é um pouco da questão que eu sempre digo que o BIM é mais que modelagem, né? Até pela questão que a gente tem pouco conhecimento, apesar de tanto tempo, os escritórios de arquitetura e engenharia, eles são... Acho que é mais até arquitetura do que engenharia, até pelos programas que são utilizados, eles são menores, eles têm uma condução menor de informações. E aí o BIM, eu acho que ele segue nessa linha, né? Então, como a gente sabe que BIM é muito mais que modelagem, como vocês utilizam o BIM nos escritórios de vocês? Bom, pode... Vai lá, manda bala. Na verdade, assim, o nosso escritório, como ele é multidisciplinar, né? É mais de uma disciplina, não é só, por exemplo... a gente tem o projeto estrutural, tem o projeto sanitário, tem o projeto elétrico. Então, assim, são várias disciplinas com softwares diferentes, né? Mas eu acho que a principal utilização, né, que meio que engloba todos, porque são softwares diferentes, eu acho que primeiro, a geração de 3D de todos eles, né? Então, assim, essa visualização tridimensional e depois uma compatibilização, sendo outro escritório que faz essa compatibilização ou não, facilita para todos, né? Inclusive para o cliente final, enfim, para a construtora, para o incorporador ter essa visualização. Eu acho que o BIM, ele traz um facilitador também, a geração de lista de materiais. Que nem eu estava falando antes, uma linha lançada, ele entende se aquilo é uma parede, se aquilo lá é um tubo, se um retângulo é um pilar, se um círculo dentro do retângulo é uma barra de aço e não só um círculo dentro do retângulo. Então, assim, a geração de quantitativos é muito mais rápida do que qualquer outra coisa e muito mais assertiva, né? Tu não fica naquele processo repetitivo de contar item por item. Sim. Tu vai conferir os cadastros, conferir as famílias e vai dar um geral ali e tá pronto ali os quantitativos. Claro, é uma coisa que tem que estar todo o tempo trabalhando em cima, mas eu acho que esse é um dos principais, né? E claro, né, eu acho que pelo fato de ser em BIM, ele facilita muitos pontos que acho que hoje em dia ele tá tão inserido no dia a dia que é até difícil exemplificar, mas, por exemplo, o próprio dimensionamento, né, o fato de ser em BIM, a gente tá falando de uma estrutura, ele agiliza muito o dimensionamento e otimiza também, né? Quando tu tinha, vamos lá, a gente só tinha a ferramenta CAD e o cálculo manual, acaba pulando alguns processos, né? Tu maximiza tudo. Eu vou otimizar ao máximo do meu tempo calculando. Então, assim, vou selecionar essa parte, vou calcular essa parte toda. Eu não vou calcular item por item, né? Então, acho que
Isso é o principal utilização do BIM lá no nosso escritório ou no meu dia a dia. E é muito legal como é bem que tu disse, assim, né? Como o nosso processo vai mudando por causa da facilidade que a gente acaba tendo agora com essas novas ferramentas, processos, né? Como tu comentou, ao invés de tu passar muito tempo pensando no cálculo, agora que tem essa facilidade ou em outros aspectos, te facilita para pensar em outras coisas, né? Ter uma clareza, eu imagino, Isso aí. dentro do processo de vocês, né? Claro, não, e tu consegue testar muito mais coisa, né? Assim, tu tem algumas soluções que tu tem em mente, vamos falar de cálculo estrutural, consegue otimizar teu tempo e testar várias, sabe? Quando é Sim. o 2D, assim, tu fica meio preso, quer voltar, estamos falando num edifício ali, tu quer mudar a tua malha de pilares, tem que voltar lá no ano passado pra Sim, começar. o retrabalho é muito maior, né? É isso aí. Total, fica mais difícil o processo, né? Daí te dá menos energia e menos tempo para tu conseguir testar essas coisas. É isso aí. Imagina. É isso aí. Que legal, bem interessante. No nosso processo, assim, eu acabo dividindo um pouco esse pensamento do BIM em vários processos, assim, nessa resposta. A gente tem, dentro dos nossos projetos, tanto arquitetura de interiores, né, reformas e tudo mais, como a parte de edificações, tanto de casas como de edifícios, né, mais voltado para essa parte do mercado imobiliário também. Então, dentro do nosso processo interno, assim, com essa parte do BIM, a gente traz muita facilidade para a gente a questão de automação, né, como comentado. Tu tem muito mais tempo e mais possibilidade de testar ideias, de realmente ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Porque uma coisa é, no processo anterior, né, que a gente estava muito acostumado, que é o mais comum, é trabalhar com AutoCAD e SketchUp. A gente vai trabalhar lá no 3D no Sketch, testa as coisas, só que não chega num nível assim de detalhamento muito grande para tu realmente saber se essas ideias estão funcionando. Exato. Porque normalmente tu tem que dar uma detalhada no CAD, tem que dar uma dimensionada para ver se realmente está funcionando de fato. Então o BIM, ele tem esse lance no nosso dia a dia de antecipar muitas tomadas de decisões, porque a gente tem muito mais informação visível, né? Pô, tu enxerga o 3D e o 2D ao mesmo tempo, isso te dá muito mais poder, né? De tomada de decisão. Então a gente sempre comenta, assim, que o nosso estudo preliminar é muito mais completo do que antes, para que o nosso projeto executivo tenha menos retrabalho lá na frente. Porque a gente não vai tomar decisão lá no projeto executivo, a gente está tomando decisão no estudo preliminar. Estudo preliminar, exatamente. Então, né? Isso aí, eu acho que, só complementando, até para o nosso escritório, por exemplo, que é de engenharia, a gente usa como base sempre o projeto arquitetônico, né? E o fato do projeto arquitetônico estar em BIM, isso traz muita confiabilidade para o pessoal que está trabalhando em cima dos projetos arquitetônicos. Porque a gente sabe que um arquiteto que está usando um software em BIM, quando ele gerar um corte, uma fachada, ele realmente está gerando um corte real. Que estava, né? A gente sabe que ele não precisou desenhar na planta baixa, desenhar no corte e desenhar na fachada. Então, assim, é uma informação que pode se perder, né? Sim. Então, assim, isso traz confiabilidade para quem está trabalhando em cima dos projetos arquitetônicos também, sendo que se eles estão em BIM. Isso é uma questão muito legal mesmo de destacar, é a parte da confiança, assim. Isso é o que eu sempre tento trazer também, cara, como tu se sente mais confiante projetando em BIM, porque tu tá menos suscetível, eu sempre brinco, tu tá menos suscetível a dar migué, menos suscetível a pegar, e realmente esse teu exemplo é muito bom, assim, pegar aquele corte, cara, tu tem que pensar no corte. Como que a escada chega na laje superior? Não dá pra enganar, porque até dá pra enganar. Na obra ela vai ter que chegar, né? Ela vai ter que chegar, então tu antecipa muito essas questões. Exato. E só finalizando, assim, a minha resposta nessa parte também, né, nessa pergunta que é muito boa, esse eu diria que são as vantagens, dentro de muitas outras também, né? A questão da automação da documentação, isso também tudo traz muito, muito tempo, assim, no nosso dia a dia que nos salva. E a questão, eu diria isso que é muito interna, essa parte, assim, que eu já trouxe. Mas em questão de externo, eu preciso trazer isso também, né? Porque é uma vantagem do BIM. Então, essa troca que tu estava comentando, né? Que é exatamente o que acontece. Então, a gente tem que ter essa facilidade de trocar com o engenheiro esse modelo BIM. Porque, na verdade, no final das contas, isso que é o BIM. É essa troca, né? É o envio do projeto. Exato. Porque senão tu tá tirando vantagem do ArchiCAD lá que a gente usa, ou o Revit, se vocês utilizarem. Só que
não tá tocando nesse aspecto do BIM no momento que tu não compartilha, no momento que depois também não vai pra obra, então... Exatamente. Sempre lembrando que o nosso objetivo principal no final é fazer a obra. Sim, isso tudo gira em torno do produto final, que é a obra, né? Exatamente. É isso aí. Eu no meu escritório eu vejo que ele veio muito com a questão de diminuir o retrabalho. Tu trabalha um pouco mais, tu tem uma dedicação um pouco maior no início, ali no lançamento do estudo preliminar, da proposta inicial, porque tu já tem que resolver essas questões de volumetria, de estrutura, tu tem que pensar nisso, mas ao mesmo tempo, lá na frente tu não vai ser surpreendido com uma viga que passa onde não deve, ou um shaft que a gente precisa colocar. Então, se tu já vem desenvolvendo isso com os outros profissionais ao longo do processo, eu percebi que o resultado final, ele se torna mais rápido e mais assertivo. Isso foi um dos fatores que eu percebi o uso do BIM. Perfeito. É muito importante isso no final das contas, né? É menos retrabalho para nossa vida. Exatamente. Mais comunicação entre todo mundo, né? A gente sabe que o BIM traz ganhos claros na coordenação e na compatibilização. Como vocês enxergam o impacto dessa tecnologia na redução de erros e retrabalhos da obra? Pode ir lá. Como que a gente enxerga essa questão da redução de erros, né? A gente enxerga em termos assim... Esse processo BIM de compatibilização, ele é muito necessário. Hoje em dia, até é engraçado, assim, até anteriormente, né, tu estava trazendo um pouco desse aspecto do engenheiro com BIM, do arquiteto com BIM, e é um pouco engraçado a gente pensar que o BIM na arquitetura, a gente tem esse sentimento de que ele está vindo um pouquinho atrasado em relação ao BIM na engenharia. Eu sinto que tem muito mais escritórios de engenharia, mais empresas de engenharia que trazem esse BIM, porque... já parece que está intrínseco no papel deles fazer esse gerenciamento de informações, né? Uhum. De entender o que realmente está conversando, a estrutura, o hidráulico, o ar-condicionado, enfim. E eu acho que o arquiteto, claro que ele sempre teve essa preocupação, mas eu sinto que com o BIM tá aumentando um pouco mais essa visão, assim. Então, o que a gente enxerga que está trazendo de compatibilização, assim, é mais essa confiança no arquiteto, o arquiteto, ele também consegue estar ciente dessa compatibilização, também consegue ajudar o engenheiro também nesse processo, porque a gente está lançando esse projeto em BIM, em 3D ali, a gente está enxergando. Eu sempre trago um exemplo, assim, eu sempre fui muito ruim de compatibilizar a estrutura. Muito ruim. Eu nunca consegui entender direito planta de compatibilização, do estrutural e tudo mais. Para mim sempre foi uma dificuldade. E eu nunca tive essa dificuldade em compatibilizar a estrutura do engenheiro com o meu arquitetônico no BIM, porque eu simplesmente só coloco esse IFC dentro lá do IFC também do meu modelo, né, do meu projeto, e é muito visual, né? Tudo é muito visual. Se tem realmente um clash ali, né? Se tem alguma coisa que está acontecendo que está entrando em conflito, o processo ele é muito fácil. Normalmente, né, o que a gente faz é tirar um print da tela, a gente tem um canal de comunicação muito direto com o engenheiro, então manda esse print pro engenheiro e diz, viga 1... Uhum. Deu visual, né? É uma coisa visual que não tem... Tu não precisa perder tanto tempo interpretando uma planta de formas, por exemplo, porque muitas vezes tu está fazendo isso num anteprojeto estrutural. Então, talvez essa planta de formas também não está também não está detalhada, exatamente. Então, assim, fica aquela dúvida, o pilar morre, o pilar nasce, ou o pilar reduz a seção, aumenta o tamanho de viga. Eu acho que... estando em 3D é bem isso que tu falou, né? Não precisa... E é aquela pergunta lá no início, né? A gente otimiza nosso tempo e usa para que ele precisa ser feito mesmo, né? Uhum. No caso ali, a compatibilização com o arquitetônico. E se comunica com segurança, eu sinto também, né? Porque trazendo, assim, a minha experiência, principalmente pós-formado, assim, meio que sendo jogado no mercado de trabalho, tu não sente muita confiança de conversar com um engenheiro. O engenheiro manja muito mais do estrutural, manja muito mais da posição ali de todas essas disciplinas, né? Então, eu meio que tinha esse sentimento assim, cara, ele vai me mandar as plantas dele, eu vou meio que me adaptar a isso, entende? Porque eu não tenho muito por onde argumentar. Uhum. Só que tendo mais essa visual, né, enxergando as coisas de fato em 3D, eu já me sinto um pouco mais confiante de dizer, opa, não é bem esse resultado que eu tava em mente. Sabe? Sim, porque isso influencia diretamente na arquitetura, né? E um bom projeto, ele é feito de arquitetura mais complementares, né? As outras disciplinas têm que conversar. E eu acho que isso também é um pouco que eu acho que o arquiteto perdeu essa questão que tu falou de que a gente... o corpo é nosso, né? A arquitetura é o corpo da edificação. Então, as disciplinas que vêm depois, elas têm que
se adequar, claro, e se ajustar para que não se perca a identidade inicial que tu tinha do projeto, né? Porque se tu começa a não ter, não entender como é o processo, aquela viga que ela é fundamental, tu vai ter que... Como tu vai utilizar ela de uma forma que, bom, eu preciso dela, ou eu preciso desse pilar dentro da minha arquitetura, né? E quando tu tá trabalhando em BIM, tu vê isso no início, já no começo do processo, que é mais fácil do que tu chegou lá no final com toda a tua proposta arquitetônica definida e surge a necessidade de uma viga mais alta ou um pilar numa posição que não é interessante. Então, acho que essas compatibilizações iniciais, para mim, foi o que realmente mudou a forma de projetar. Eu acho que é isso, né? Só finalizando a pergunta, eu acho que o principal é que, como são várias camadas de compatibilização, eu acho que isso a gente pode entrar um pouquinho mais no mérito depois, são várias camadas de utilização em BIM. Eu acho que a principal é realmente os erros grosseiros, eles são cada vez mais evitáveis. Tipo assim, diferença grosseira entre arquitetura e estrutura. Ao pé direito final que vai ficar a arquitetura, depois de todo o ar-condicionado, depois de toda a hidráulica, depois de todo o elétrico. Eu acho que só esse mínimo ali, quando a gente faz essa troca, porque ainda existe muito cliente que ainda não realizou essa troca, né, do 2D do CAD pro BIM, né, não 2D pro 2D, só de realizar essa troca a gente já minimiza muito o erro grosseiro. E depois daí entra no detalhe, assim, mas eu acho que são camadas e são passos também. E vocês já estão conseguindo levar para a obra esses clash detections, essas interferências que vocês enxergam? O cliente consegue ver esse valor? Vocês conseguem estar levando isso ou fica só no escritório? É que assim, da nossa parte, pelo menos no escritório de engenharia, a gente tem, que nem eu comentei, são vários níveis de exigência e várias camadas de utilização em BIM. Então, assim, nem todo cliente, ele tá para aceitar isso, ou assim, nem todo cliente se importa com isso, e como a gente é um escritório específico de projeto, a gente não consegue se preocupar tanto com o método do incorporador. A gente tenta, assim, até o escritório surgiu com essa ideia, né? Como a gente pegava muito projeto aleatório, a gente trabalhava só com uma disciplina, a gente já ampliou o escritório justamente para ter várias disciplinas no mesmo local, para tentar minimizar o máximo possível desse tipo de problema para o cliente final. Justamente porque nem todo cliente ainda está com essa, pelo menos nas regiões que fogem um pouquinho do metropolitano, enfim, eles ainda não estão, como é que eu posso dizer, não é uma exigência, não que não seja uma exigência, mas é uma coisa assim que eles têm na cabeça deles ainda de resolver na obra, né? E não assim, eles não estão tão errados porque a gente nem sempre teve profissionais muito bons. Acho que ainda não tem, no caso, sim. Não é 100% deles que são bons, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, são níveis de exigências, então, assim, o que a gente consegue levar, dar o nosso máximo e tentar influenciar a esses clientes, sendo eles incorporador, arquiteto, construtora, a tentar levar isso para a obra, a gente faz, né? Então, são alguns sim, até porque já é uma tecnologia que está mais difundida no mercado, mas nem todos ainda. Então, isso entra até na questão de tempo de projeto também, né? O cliente ele tem que entender que essa parte de compatibilização em BIM é uma etapa do projeto. Então é que nem a gente comentou desde o início, tem a troca, né? E a troca, ela leva tempo. Demanda tempo, né? Exato, então nem sempre esse tempo existe, né? Pegando até esse teu gancho, assim, eu fico muito pensando nessa questão da nossa prática, assim, o processo ele é muito artesanal ainda, né? No canteiro de obra, eu sinto. Então, conversa muito com esse nosso pensamento, realmente isso que tu comentou, né, do tempo. Se tu vai pegar um processo, por exemplo, mais avançado, assim, de construção, é tudo muito mais industrializado, né, que requer muito mais tempo de projeto, e daí o BIM, ele vem muito aliado a isso também, né, porque tu vai projetar ali, tu enxerga tudo, tu consegue projetar tudo no centímetro, no milímetro, que vai pra fábrica, daí da fábrica vai pro canteiro de obra, e daí a nossa cultura de projeto e execução ainda é muito CAD, que aí tu pega e desenha, enfim, e compatibiliza mal,
né? No final das contas, acaba indo mal para a obra e quem resolve é o cara que está lá na obra. Vai resolver na massa, vai resolver no reboco para emparelhar, para deixar as coisas retas, né? Sim. Então, é um pouco da visão, assim, que a gente acaba tendo disso também. E em questão dessa parte de canteiro de obra, eu sinto que seria um próximo passo do BIM, assim, na minha visão. Também, pensando nessa parte de escalas e demandas, como nós atendemos muito de obra, tanto projetos de interiores. Projetos de interiores normalmente é para o cliente final. Sim. O cliente final, ele não tem muito dessa visão do qual tipo de tecnologia ou técnica que tu está aplicando nessa parte de gerenciamento ou de acompanhamento de obra. Então, acaba que a gente se concentra mais nessa parte, ganhando, né, muito na questão da assertividade do nosso projeto. É saber que o que está ali no papel, ele está bem feito, está de acordo com o que a gente imaginou e que o arquiteto está fazendo ali o papel dele. E claro que a gente consegue levar ainda, por exemplo, o ArchiCAD, tu consegue levar lá no iPad, no BIMX, que é aquele aplicativo que é muito legal, que tu dá uma volta pelo projeto como se fosse um joystick, assim, né? Tu clica num ponto, assim, de chamada, digamos assim, de um detalhamento, e ele vai lá e te leva para aquela prancha do detalhamento. Então, essas coisas são muito boas, assim, com certeza. Agora, em termos assim, de cultura, eu sinto que o mercado como um todo, eu acho que ele tem que começar a se voltar mais para essa preocupação mesmo de como levar tanto para a obra de interiores, como para a obra do prédio, como para a obra da casa, enfim, para a gente conseguir realmente não fazer com que a nossa informação e todo esse projeto que foi muito bem pensado chega na hora da obra e tá aí, cadê aquela tecnologia? Se perde tudo, né? Porque eu acho que um dos diferenciais é a questão da economia, né? Porque tu consegue prever realmente tudo, como tu falou, tu consegue ter um relatório dos canos que vão ter na obra, de toda a conexão, tu tem tudo ali, e da arquitetura, né? Então isso é um fator que para mim acho que é o que vai ajudar a levar isso para as construtoras principalmente, tu mostrar esse diferencial. Cara, tu não tá indo no escuro, ou sabe, não, olha aqui, ó, tá tudo aqui, tá tudo relacionado, tá tudo orçado, então a tua obra vai ser assim, se tu não mudar ao longo do processo, porque tem essa outra questão, né? Mas se tu seguir dentro disso que tá projetado e definido, cara, não tem erro, né? A tua obra vai seguir dessa forma. E vindo no gancho do que tu falou, Marcelo, é a questão que eu sempre digo da profissionalização da obra, né? Quando o técnico, ele tem o conhecimento, ele tem a arma, o pedreiro, o eletricista, ele não vai, tipo, ter essa autonomia que ele não pode ter. A gente não pode deixar que por mais bom que seja o profissional, e existem muitos profissionais bons no mercado, cara, eu não posso depender do meu eletricista o resto da vida dele, porque é dele, né? Porque se ele morrer, eu perdi todas as informações que ele tinha, porque foi ele que fez, porque eu não segui um projeto, eu não tenho nada guardado. Daí eu vou lá pendurar um quadro, furo um cano, porque o encanador na hora decidiu passar o cano por aqui, né? Então a gente perde esse domínio da obra, né? Eu acho que é um pouquinho da cultura que tinha antes de projetos não tão bons, né? Claro que nem lá no escritório, hoje em dia tem construtoras bem grandes, como tem construtoras menores ou nem construtoras, né? São um grupo ali de pessoas que são pedreiros e resolveram construir. Exato. Então são vários níveis mesmo. Então tem é que nem isso que tu estava comentando, o profissional acaba criando uma cultura de ter que conferir. Tipo assim, a gente pega muito isso em residência unifamiliar no nosso escritório. O cliente final não deu tanto valor assim para o escritório de engenharia que foi escolhido, então ele pegou alguém ali para resolver ou até assinar. Aí o profissional que foi contratado ali, o eletricista, o encanador, o pedreiro, ele teve que resolver muita coisa. Tudo na obra. Aí na próxima, e ele resolveu bem. Provavelmente ele resolveu bem. Pelo conhecimento que ele tem. Exato. Só que daí ele chegou na próxima obra, e daí já tinha alguns projetos que estavam mais elaborados, já estava compatibilizado. Mas ele não quer perder mais tempo que ele já perdeu tentando estudar o projeto e descobrindo que o projeto não vai dar certo. Também tem isso. Aí ele olha o terreno e fala, eu vou fazer assim. Esse projeto deixa aí. Exatamente. Mesmo, né? Muito dessa questão da profissionalização mesmo, né? E padronização, né? Isso. Porque como a construção ainda é uma coisa muito artesanal, né? O tijolo sobre o tijolo, a gente, pelo menos aqui na nossa região ainda, essas tecnologias mais de construção a seco ainda
estão engatinhando, né? Então, a gente vê isso, muito essa questão. E falando um pouco de sustentabilidade, vocês veem de que forma que o BIM pode trazer isso para as construções atuais? Pois então, essa questão da sustentabilidade é um pouco nebulosa, assim, ainda, eu sinto, porque é um assunto que está em voga há muito tempo. É um assunto que tá sempre em pauta. Só que o que eu sinto é que a sustentabilidade, por enquanto, ela tem sido atendida mais, pelo menos no projeto arquitetônico, com essa facilidade mesmo do BIM, de tu conseguir ter esse controle das informações. Então, é tu conseguir modelar rápido as coisas, ter resultados rápidos, ao ponto de tu conseguir ter tempo para pensar melhor, assim, como é que tá a insolação aqui? Onde que o sol tá nascendo? Onde que tá se pondo? Onde que os ventos... Tu faz aquela análise meio old school, assim, né? Meio com as habilidades que tu sempre teve. Exato. Mas tu tem tempo de fazer isso, digamos, porque ele te libera um pouco desse tempo. Agora, o nosso desafio, pelo menos lá no escritório, que a gente já tá enxergando, tentando enxergar um pouco mais pra frente, é como que a gente consegue pegar o que o BIM que é informações, né? E como que a gente consegue colocar essas informações dentro do modelo. Porque eu sinto que é um gap ainda, tem poucas pessoas especializadas, poucas pessoas falando, ensinando sobre esse assunto de como que a gente faz isso para botar no modelo BIM essas informações da insolação, da ventilação, do conforto térmico, que seja, né? Então, hoje em dia a gente analisa, assim, tem várias soluções. Tem, por exemplo, a gente utiliza o ArchiCAD lá no escritório. Tem ferramentas internas que podem atender isso. A gente está explorando, está estudando, mas hoje em dia tem muitas outras ferramentas também que estão sendo desenvolvidas em paralelo por outras startups, outros profissionais, que acabam atendendo um pouquinho melhor esse fluxo, assim. Então, até respondendo a pergunta, tem muito potencial para isso acontecer, virar realidade, porque se a sustentabilidade ela vai ter, né, como embasamento informação, que é isso, informação do sol, de tudo, o BIM é informação. O BIM ele precisa ser inserido essas informações para te dar um output, né? Precisa ter um input para ter o output. Então, isso está caindo de maduro, assim, só que precisa realmente de mais estudo e mais aplicação para começar, eu acredito, assim, a funcionar dentro do nosso universo da arquitetura. Eu acho que acaba um pouquinho também do nosso escritório, acaba entrando mais no mérito, por exemplo, né? Um projeto de um edifício, o fato dele ser mais sustentável ou não é mais de decisões do incorporador, enfim, decisões de projeto do que da forma que tu está projetando, né? Mas eu acho que a parte mais sustentável que eu vejo que se aplica mesmo é na hora da otimização do tempo, que a gente tinha conversado antes, pelo fator de tu conseguir dimensionar melhor, por exemplo, aquilo que eu expliquei antes, né? Quando a gente via para o cálculo manual de estrutura, tu maximiza algumas coisas, tu pega, esse grupo de pilares eu vou dimensionar dessa forma porque é todos mais ou menos a mesma carga, ou enfim, tem vários exemplos que eu posso dar, né? Mas como o teu tempo de dimensionamento diminui, tu consegue otimizar melhor cálculos, e tanto em concreto armado, quanto na parte de hidráulica, quanto na parte elétrica, e isso faz com que tu otimize o material que vai ser utilizado na obra, né? E aí eu acho que afeta a sustentabilidade, porque estamos falando de concreto armado, estamos falando de água, estamos falando de poluição, caminhão indo até lá. Exato. Resíduos. Exato, resíduos, verdade. Então eu acho que no nosso escritório eu vejo que o que o BIM proporciona em prol da sustentabilidade, eu acho que é esse tempo que ele te permite dar para otimizar o que tu está fazendo. Bacana. Indo nesse gancho, Marcelo, na minha pós, eles mostraram vários sites nacionais que a gente tem, que eu não fazia ideia que existiam, que já tem todas as informações, tipo, insolação, e aí tu consegue pegar o teu modelo IFC, porque eu usava muito do ArchiCAD também. Tu joga lá e tu consegue ter incidência solar, inclusive aplicar o material que tu imagina, eu quero botar nesse volume aqui simular uma laje de cobertura, uma laje de concreto. Ele já te dá a incidência, quanta temperatura aquilo aumenta. Então, a gente tem muita coisa no mercado já, que o BIM, ele tá trabalhando ali, a gente tem muito material e muitas universidades que trabalham nesse sentido, e que a gente tem que só crescer a
ampliar o nosso uso do material, né? Porque ele realmente tem ele traz muita possibilidade para ajustar, e aí que eu acho que entra na questão da sustentabilidade. Tu poder simular os materiais, que é aquilo que tu falou, né? Eu posso testar o material antes de chegar lá e descobrir que ele não é né, tão ecológico ou tão eficiente na configuração que ele tem. Isso eu achei demais, assim. Até pensando nisso agora que vocês estão falando, assim, eu fico imaginando mesmo também a contribuição da cadeia, digamos assim, né, da construção, pensando nos fornecedores também. Uhum. Por exemplo, pô, tu é um fornecedor de algum material de fachada, como tu tá comentando, então como que tu fornece essas informações também numa modelagem BIM, em arquivos BIM também, para eu incorporar dentro da arquitetura, para tu incorporar dentro da engenharia, enfim, pra gente ter mais essa troca, porque é isso que tem que acontecer, né? A cadeia meio que se retroalimentando nesse sentido. Exato. Então... Sim, se o cara fornece um brise, por exemplo, e ele já faz esse brise em BIM com o material correto, tu aplica ele, tu vai ter realmente a função que ele vai ter. Tu vai conseguir tirar dados efetivos da tua obra na tua localização. Isso é perfeito, né? Exato. Muito bom. E falando um pouco mais na questão da implementação, como foi para implementar o BIM nos escritórios de vocês? Olha, eu acho que no nosso, ele é um processo que não acabou, né? Eu acho que tá longe de acabar. Na verdade, o nosso escritório ele meio que nasceu já com o esqueleto dele sendo trabalhado em BIM. Então, a gente já tinha tirado um tempo para atualizar cadastros, a gente já vinha carregando aí informações ao longo do tempo para tudo ser melhor, digamos assim, melhor gerado, melhor apresentado para o cliente final, né? Então, eu acho que a implementação do BIM, acho que a parte mais difícil que a gente vê é mais uma parte cultural, porque assim, às vezes tu já fez a pessoa, o profissional, o projetista, o engenheiro, o arquiteto, ele já fez aquilo tantas vezes no CAD, e ele faz tão bem, fica tão bem apresentado, e que ele não quer mais mudar o processo, né? Vira uma coisa assim, eu acho que a parte mais difícil de tu mudar o processo dentro de um escritório, eu acho que é o cultural, no sentido da pessoa não precisar abrir mão de fazer o processo que ela fazia antes para ir para um processo diferente que vai melhorar. Só que tem todo o processo de aprendizado, tem todos os erros que vão acontecer no meio do tempo, e tem o tempo que tu tem que perder, né? Que a gente tem aquele famoso cronograma que quase nunca dá para respeitar, né? Então eu acho que o mais difícil é a cultura de tu entender que tem que mudar, por melhor que seja, por mais tempo que tu esteja ali fazendo, porque é aquilo que eu sempre digo, né, também. Se tu não tá evoluindo pelo menos um pouco cada dia, não tá parado, na verdade. Tu tá indo para trás. Exatamente. Então eu acho que abrir a nossa maior dificuldade é abrir a mente para entender que por melhor que seja o processo antes, que não era em BIM, ou que não utilizava 100% do formato BIM, que vai melhorar utilizando, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade para nós. É uma dificuldade cultural e aquela teimosia mesmo, né? Eu faço tão bem, eu tô fazendo rápido, mas... Mas tá fazendo certo? Pois é. Aí... Mas dá pra melhorar. Mas dá pra melhorar. Daí não vai melhorar? Exato. Acho que tu começou a resposta muito bem, assim, perfeitamente. Tu comentou que vocês ainda estão no processo, né? Se enxergam ainda no processo, porque... No final das contas é um pouco disso, né? Como tu tinha comentado antes também, existem níveis de BIM. Na implementação a gente fala de ondas de BIM, né? Que tu passa pela primeira onda, depois pela segunda e vai enfim, elevando o nível cada vez mais. Então, com certeza é uma questão cultural, com certeza. Porque sair da zona de conforto, né? Mudar dói. Né? Dói, mas é aquilo. Fazendo até uma analogia super, enfim... meio nada a ver, mas enfim, cara, tu vai malhar, tu vai machucar o teu músculo, mas depois ele fica mais forte. Exato. Né? Então, é um pouco disso que a gente pensa, assim. Então, dentro do nosso processo, como é que foi, assim? Eu utilizo o BIM desde 2015. Então, ainda cheguei a pegar na finaleira da faculdade, usei ele, me formei, fiquei num escritório tinha essa cultura muito forte do BIM, então eu pude abraçar muito isso pra minha vida.
Passei os primeiros anos de formado, assim, com um escritório, mas não era um escritório muito formal. Era eu, meu irmão, que é meu sócio também, e um estagiário que o outro. Então, a gente ainda ia que meio que cada um fazia o seu próprio processo. Não tinha ainda padrões muito bem estabelecidos. Então, quando a gente formalizou mesmo o escritório, a gente sempre teve isso em mente, assim, de, não, vai ser em BIM, com certeza, vai ser com o ArchiCAD, porque é o que a gente sabe que a gente utiliza da melhor forma possível. Só que daí a gente foi tentando encaixar, né? Um não conseguia, ou não se enxergava utilizando muito bem no dia a dia, o outro estava empolgado, mas estava também trabalhando mais em outras questões, mais no comercial, atendimento a cliente. Então, o que a gente teve, assim? A gente teve uma maturidade de entender que cada um dentro do escritório vai ter um papel específico, a gente vai ter que... Nem todos vão usar do mesmo jeito, isso é óbvio, assim, então... Eu posso usar mais, porque eu uso no meu dia a dia, mas o fulano pode usar um pouquinho menos. O fulano, eu sempre brincava, cara, tu pode abrir o programa, faz o que tu faz no AutoCAD, faz no ArchiCAD. Pra tu ir pegando confiança aos poucos. Não seja perfeccionista, porque eu acho que isso que mais mata na cultura do... Sim. Isso aí é uma acertada. A gente sempre fala, eu e minha esposa, a gente sempre fala, minha esposa também trabalha bastante com essa parte do BIM, e a gente sempre fala, cara... Quem mata o processo de migração é o perfeccionismo. Porque tu acha, nossa, eu faço muito bem lá naquele programa que eu uso há 10 anos. Agora, nesse programa que eu vou começar agora, eu quero usar igual. Não, né? Que comparação injusta, né? Tu tá te matando, assim, nesse processo. Então, é um pouco dessa cultura, assim, que a gente sente. E em termos, assim, também em termos de escritório, é aquilo, a gente... assume que a gente é BIM, a gente assume que a gente é ArchiCAD, a gente contrata pessoas que já têm uma certa experiência com ArchiCAD, não precisa saber tudo. É a primeira coisa que a gente fala com a galera quando senta. Porque como a gente dá aula disso, a galera senta e já senta pra se reunir com a gente e já pensa, vou fazer reunião com os caras, tem que saber tudo. Não, cara, primeiro tem que ter vontade. Vontade, assim, em termos de... O que eu quero dizer, assim, é realmente eu tenho que saber se essa pessoa tem essa cultura na cabeça dela de tipo assim, cara, eu não sei tanto, mas com esses caras eu vou aprender e eu estou disposto. Beleza, é isso que eu preciso. Exatamente. E vamos continuar e vamos sempre evoluindo, como tu comentou, porque a gente, cara, daqui a 5 anos eu quero olhar para os meus 5 anos atrás e quero pensar, na real, não sabia nada. Exatamente. A evolução, ela é constante, né? Eu comecei na pandemia. Há muitos anos eu tava, uma hora a gente vai ter que começar. E aí, quando fechou tudo lá, eu disse, cara, é a hora. Tipo, né, E eu disse, cara, eu levei 4 meses para fazer meu primeiro projeto arquitetônico no ArchiCAD. Nossa, sofri horrores. Aí de vez em quando eu abro ele de novo pra ver quão ruim ele ele estava. Ainda bem que ele não saiu do papel. Mas, assim, foi uma evolução. Como a gente cresce e entende. E realmente foi isso. É essa quebra de... Tu vai ter que arrancar o curativo ali, né? Vai ter que ser... Se tu ficar postergando, tu nunca vai começar. E uma outra coisa que eu vejo um pouco de problema na implementação é... pessoas que conhecem, né? Tipo, até para trabalhar estagiários e coisas que tenham esse interesse, conhecimento ou interesse em aprender. Porque eles, muito da parte do trabalho acaba que são feitos por eles. Então, se tu não tem essa pessoa interessada, também tu não consegue delegar uma parte desse trabalho, que é muito importante. Então... a gente implementa bastante em escritórios, assim, o ArchiCAD, o BIM, né, assim, no sistema do ArchiCAD, e é muito engraçado. Teve uma pessoa que ela me olhou, assim, quando a gente tava no treinamento, e ela disse, tá, mas assim, olha, é só mais esse, né? E depois, tu não vai pegar e vai ensinar outra coisa, né? Não vai pegar... Daí eu achei engraçado, porque, assim, é um pouco desse pensamento que é... Cara, a gente tem que estar nesse modo de evolução. Claro que... E eu sempre penso que a gente não começa do zero. Isso é uma coisa, assim, que eu tenho pra mim também. Se eu vou aprender uma ferramenta nova que eu gosto, eu tenho esse sangue no olho, assim, de gostar desse sistema de aprender ferramentas novas. E eu sempre penso, o que essa ferramenta tem de parecido com as que eu já utilizei? E todas têm uma lógica parecida, todas têm um atalho parecido. Então tu vai encontrando esses mini confortinhos assim, de tipo, beleza, o P faz a mesma coisa. Pelo menos coisa não precisa aparecer. É isso ainda. Vai encontrando esses mini confortos e, cara, vai levantando a bandeira da vitória uma vez por dia, assim, sabe? Tipo, beleza, hoje eu tô melhor do que ontem. Eu acho que o que tu comentou sobre o perfeccionista ser inimigo dessa mudança é isso aí. Eu acho que eu acho que já não sou tão assim, nem tu falou, tá? Eu sou meio cabeça dura pra mudança. Pelo menos assumir isso já é um início, né? Super. Mas eu acho que a maior dificuldade é
do trocado que tu já fazia, em aceitar que a outra ferramenta, o outro processo, não precisa ser uma ferramenta, talvez tu já está na ferramenta certa, só que tem muitos outros processos que tu pode fazer lá, é aceitar que aquilo é melhor e que vai ajudar todo o escritório. Só é a musculação ali, que nem tu comentou, né? É só o processo de amadurecer a forma que tu utiliza, né? Marcelo, como referência nacional no ensino de BIM e ArchiCAD, qual a importância da capacitação profissional nesse processo? Nossa, eu acho que é essencial, assim. É claro que eu tenho uma visão muito inserida, né, nesse mundo. E é claro que eu tenho essa visão, mas é que eu vejo os exemplos, assim. Eu vejo o meu exemplo, eu vejo exemplo de amigos, eu vejo exemplo de colegas, exemplos de pessoas que se capacitaram, que se interessaram realmente de mergulhar de cabeça nesse mundo do ArchiCAD, do BIM, enfim. E ele é um mundo muito carente ainda. Ele é carente porque a gente ainda tá naquela linha tênue entre o mercado já utiliza, mas ainda não é o padrão do mercado. Ainda tem muitos escritórios, ainda tem, o que eu digo assim, muitos escritórios que procuram um profissional que tem esse conhecimento. Então, olha só, tu já vai ter muito mais facilidade de encontrar oportunidades para trabalhar no escritório. Ah, Marcelo, eu sou autônomo. Tu vai ter mais tempo livre para tu conseguir, porque autônomo faz assim, ó, autônomo cruza, corre e cabeceia. Autônomo faz o financeiro, faz o marketing, faz o projeto, faz o acompanhamento, autônomo faz tudo. Faz tudo. Então, assim, ó, quanto menos tempo e menos preocupação se as coisas estão certas ou não dentro do teu projeto, melhor vai ser, porque se tu já faz de tudo, né, tu precisa desse tempo. E agora, tu sendo um dono de escritório, gerenciando a tua equipe, cara, tu precisa ter padrões muito bem estipulados, assim, né? Porque as pessoas, elas têm que seguir esses padrões. Tu não consegue fazer tudo, né? Dono do escritório. Então, tu tem que passar um template legal lá pros teus colaboradores, teus colegas, e eles têm que seguir essa lógica do template. Tu tem que ficar calmo sabendo que tem padrão, tem processo sendo aplicado. Então, dentro disso, e sem falar, né? Sendo uma empresa, cara, o que tem de incorporadoras, construtoras que precisam desses profissionais também que dominam esses processos, né? Porque esses dias mesmo a gente foi auxiliar um escritório a trabalhar com essa parte de interiores no ArchiCAD. E eles chegaram pra gente porque elas iam fazer os interiores do empreendimento, que era um prédio, né? Iam fazer a área condominial e daí o que elas tinham que fazer? Elas tinham que entrar dentro de um processo que tinha um monte de profissional já trabalhando, porque elas iam fazer os interiores. Tinha um escritório que estava fazendo já o arquitetônico. E daí da estrutura, daí o da fachada. Então o que acontece? Já chegaram com um monte de informações para elas, né? Tipo... Exato, mas elas têm que saber usar essas informações. Exato. E daí, se tu vai fazer do jeito grosso, tu pega e importa pro teu programa essas informações, só que vem tudo bagunçado. Você vai perder tempo ajustando tudo mais. Se os caras alterarem alguma coisa, como é que tu vai alterar dentro do teu modelo? Então, só que é um diferencial tu saber trabalhar dentro disso. A construtora vai olhar e vai pensar, ó, o pessoal lá, o escritório que fez os interiores, cara, entregou no prazo, soube trabalhar com os outros projetistas, então tu ganha pontos, né, em relação a isso. Então tem diferencial de mercado, né? Exato. E para finalizar, como hoje em dia vocês enxergam as principais dificuldades de implementar o BIM nos projetos? Olha, eu acho que, pelo menos lá no escritório, a nossa maior dificuldade é tempo. E esse tempo, ele vem do lado do cliente, na verdade. O quanto o cliente entendeu que a compatibilização em BIM é importante. Porque a nossa maior... Quando eu falo assim, o cliente, eu digo porque o nosso maior cliente é um incorporador, é uma construtora, enfim, é outra pessoa jurídica, né? Então, assim, inclusive, eu acho que isso é uma outra coisa que, só voltando um pouquinho no assunto, os clientes, inclusive, eles auxiliam muito a gente nessa evolução, né? Porque, como a gente tem diferentes níveis de exigências, chega um cliente que a gente não conhece ou nunca trabalhou, ele acaba exigindo mais ainda o teu conhecimento. Então, vem aí tu trabalhando com a forma mais suave, aceitando alguns processos, porque tá tudo certo, daí chega outro cliente e começa a exigir mais. E ele faz tu evoluir. É exatamente o que acontece muitas vezes. Tu pega incorporadoras nacionais, por exemplo, a metodologia deles está na última camada lá.
Sim, Ou, já. enfim, A exigência uma já é camada muito bem maior. alta, porque eu não sei se existe última, né? Uma camada bem alta, exato. Então a exigência é maior, tá ali com outros projetistas que já estão dominando essas ferramentas, então precisa evoluir nesse sentido, né? Então eu acho que essa é a principal dificuldade, assim, porque também o que acontece? A gente não pode negar que existem outros clientes que não estão nesse nível ainda, mas a gente não vai deixar de atender esses outros clientes porque não chegaram nesse nível. É todo um como é que eu posso dizer? Um contexto, né? É uma inteligência contextual. Tem que entender qual que é o contexto do cliente, desse cliente, do cliente intermediário e pegar teu tempo, ajustar a tua proposta. Eu ia chegar nisso. O orçamento é diferente, porque Exato. o tempo é diferente. Não foge muito. Na semana retrasada, enfim, a gente chegou ali num cliente, ele falou, ó, eu preciso que tu considere 0 em BIM, tá? Não é pra estar em BIM o teu projeto. Só que, tipo, isso não tem mais como acontecer, né? Mas deu pra entender o que ele quis falar. Eu acho que essa é a maior dificuldade pra nós, assim. É o contexto do cliente comparado com os outros clientes e comparado com... Tu quer atender todos os outros bem, e, né? Tu também não quer perder um cliente por causa de preço, enfim. Esse é o nosso Sim, se adaptar ao mercado também, né? Exatamente. Perfeito. No nosso contexto, assim, de maior dificuldade, eu fico imaginando, assim, vários cenários diferentes mesmo, porque se tu for pensar que tu é um escritório que não utiliza, a tua maior dificuldade no momento vai ser dar os primeiros passos, realmente, né, dar esse passo para trás para dar 3 para frente depois, né, ter essa maturidade para tu entender isso. Acho que essa vai ser essa dificuldade de mudança de cultura nesse primeiro momento. Agora, se tu já é um escritório que trabalha, né, com BIM, por exemplo, eu fiquei imaginando, assim, nessa pergunta, no nosso cenário, qual que é a nossa maior dificuldade nesse momento? Eu acho que seria realmente eu não diria que é uma dificuldade, eu diria que é o desafio diário da gente ter essa troca das nossas informações, né, do nosso modelo com outros projetistas, fazer tudo isso funcionar, né, da melhor forma possível, porque dentro do contexto do BIM, assim, dentro do nosso dia a dia, eu vejo assim que já está bem estipulado, né, e realmente os desafios, como eu tinha comentado, talvez sejam ir para o próximo nível, que seria a sustentabilidade, cadeia é a integração com outras ferramentas. Muito se diz, já está surgindo um conceito chamado BIM 2.0, que é esse lance tem gente, por exemplo, aconteceu um tempo atrás, se eu não me engano, acho que foi 2020, todos não, uma grande cadeia, assim, de escritórios escreveu uma carta, assim, descontente em relação a uma empresa, dizendo que não tinha justificativa do aumento do preço do uso do software se comparado à falta de inovação. Não estava sendo inovado ao ponto de aumentar o preço. Então, ligou meio que uma luzinha assim, né, no mercado, e muitas startups começaram a surgir a partir de iniciativas de arquitetos mesmo. Fazendo esses novos softwares que atendem isso... Vocês já devem ter visto em algum vídeo no Instagram, em TikTok, o cara faz ali a planta... E de acordo com a dimensão, de acordo com as informações, ela vai dando o layout ali do apartamento. Enfim. Sim. É um pouco disso, assim, né? Então, hoje o nosso grande desafio no BIM, assim, a gente sente que é como que a gente leva ele para o próximo nível nessa tomada de decisões da arquitetura. Então, a gente já está de olho em algumas ferramentas que estão sendo lançadas que podem, junto ali com a que a gente já utiliza, né? Que é a ArchiCAD, podem dar esse up, assim, né? A inteligência artificial está super em alta e a gente está sempre... investigando, tá, beleza, mas como que essa inteligência artificial pode realmente nos ajudar? Então, hoje a gente sente que é mais nesse sentido, assim, que são os nossos desafios. Bacana, muito bacana. Vamos fazer um bate-bola, então, de encerramento? Vamos lá. Um software que você não vive sem no dia a dia no escritório? Eu tô curioso pra saber o teu. Era pra ser rápido, né? Mas é que é multidisciplinar, né? A gente tem... O nosso Sim, vocês usam vários, né? A gente usa vários e o nosso escritório ele ainda não oferece o serviço de compatibilização. A gente compatibiliza entre nós e tudo mais, mas a gente não tem uma ferramenta, né? Não tem uma ferramenta principal. Eu diria, como eu estava falando muito de tempo antes, eu diria que pra gente a melhor ferramenta é ainda como gerir os cronogramas e o tempo e o que foi e o quanto a gente vai desprender em cada um. Então eu diria que hoje em dia o que a gente mais utiliza e que a gente não vive sem mais é o próprio Monse.
que é o gerenciador de vocês. Isso aí. Perfeito. É bem legal porque são poucas pessoas, pelo menos na arquitetura, assim, que eu sinto, são poucas pessoas que gerenciam, que usam ferramentas para gerenciar o próprio tempo, assim, né? Saber, quanto demorou cada etapa, cada entrega. Isso é muito legal. Hoje, a nossa ferramenta que a gente não vive sem, com certeza, é o ArchiCAD. Uma obra ou projeto que marcou a carreira de vocês? Acho que pode ir. O que eu sinto, assim, olhando pra trás, que mais marcou, que a gente se envolveu, foi com certeza a primeira casa que a gente fez. Foi o primeiro projeto que a gente fez quando a gente se formou, assim. A gente se formou e surgiu essa oportunidade, que é uma casa, se chama Casa B5. É uma casa no litoral do Rio Grande do Sul, ali em Torres, que justamente a gente foi contratado porque a gente sabia BIM. Eram incorporadores, eles estavam à procura, eles também eram recém-formados, também já estavam com essas ideias frescas, assim, e eles eram engenheiros. Então, eles sabiam que o BIM tinha muita vantagem e eles estavam à procura desse escritório que soubesse, né, utilizar. Eu sei. Uma referência ótima, ó. A gente tem. Então, marcou muito esse projeto. Eu acho que nessa sequência também eu tinha pensado um pouquinho nessa resposta e acho que foi o primeiro que eu trabalhei, que foi lá em 2015, e não muito pelo tamanho, enfim, porque a gente já trabalhou em vários projetos grandes, mas pelo fato de ele já era em BIM também, enfim, no seu início, mas já era, pelo menos na parte de listas de materiais e tudo mais, mas foi quando abriu as portas assim, e deu para perceber o que eu queria fazer e me dedicar pelos próximos anos, né? Bacana. Um mito sobre BIM que vocês gostariam de derrubar, Marcelo? Cara, uma coisa que eu escuto muito, assim, porque como a gente tá nesse universo de treinamentos, mostrando sempre as vantagens e tudo mais, a gente sempre tem pessoas que vêm com objeções, assim, né? Mas o BIM não faz tal coisa, mas assim é mais difícil. Então, um que eu gostaria, assim, de realmente convencer as pessoas é de que é tranquilo de tu criar projetos em BIM. Tem gente ainda que entende muito que, não, eu vou lançar em AutoCAD, vou lançar no SketchUp, depois eu passo pro ArchiCAD, pro BIM, mas nas etapas ali, anteprojeto e tudo mais. E, cara, realmente eu gostaria de fazer com que as pessoas entendessem que é tranquilo e cai muito naquela questão que a gente falou do perfeccionismo. É só tu conseguir trazer essas ideias de um jeito mais abstrato, assim, pra depois elas irem evoluindo. Eu acho que pra mim o maior mito é na visão das outras pessoas, dos clientes. Eu acho que o mito que eu queria derrubar era assim, o conhecimento superficial em BIM. Digamos, eu vou contratar o escritório de arquitetura e engenharia, eu quero os projetos em BIM. E acabou. É isso que eu queria derrubar. Não é um mito, é uma coisa que eu queria derrubar. Porque assim, tem compatibilização, tem aquilo que a gente falou de especialização na mão de obra, tem muita coisa envolvida. Não é só assim, não. Eu quero vários projetos em BIM, faço. Então, beleza. E acabou. Nunca mais se fala sobre isso. Sim, como se estivesse comprando um negócio e Exato, não consegui adquirir essa coisa agora. É isso aí. Um livro, curso ou referência que todo arquiteto ou engenheiro deveria conhecer? Essa pergunta tem bastante coisa assim que a gente fica pensando. Uma das maiores referências assim, que a gente sempre teve, que eu acho que desde o período da faculdade meio que nos tocou por ser diferente, foi muito o escritório Big, assim, muito por ser... Existem várias críticas em relação à arquitetura dele, o jeito que faz a arquitetura e tudo mais, mas eu acho que tocou num tempo pra gente, assim, que era um tempo que a gente queria dar uma renovada no que é fazer arquitetura. E ele tem esse lance de fazer as coisas serem um pouco mais divertidas, um pouco mais leves, de contar histórias de um jeito mais leve também, né? E de um jeito como se estivesse falando pro grande público, que às vezes a gente esquece. Isso é uma coisa que no nosso escritório a gente sempre tenta achar essa linha, não estamos falando com arquitetos, a gente está falando com pessoas que utilizam o nosso projeto. Então, dentro disso, assim, seria essa referência. Livros, eu diria que... Tem um livro que a gente deu uma revisitada assim nos últimos tempos, que eu acho bem legal. É um livro que ele traz conceitos de arquitetura na era digital. Se eu não me engano, o nome dele é 101 Conceitos para Arquitetura e Urbanismo na Era Digital. Bacana. Que é bem interessante. Ele traz daí essas questões do que é o BIM, o que é o CAD, o que é o CAD, o BIM 4D, BIM 5D, coisas do tipo que são bem legais de dar uma conferida. E fazendo uma propagandinha nossa também, né, em termos de curso,
Exato. Nos nossos cursos, a Hub, porque, bom, enfim, né, para quem tá iniciando nessa jornada, ajuda muito, auxilia a dar um norte, assim, e atender tanto para edificações, interiores, todo esse universo do BIM. Eu acho assim, não querendo escapar da pergunta sem dar uma resposta, mas é que, o que nem tu comentou antes, como a maioria das pessoas vive nessa etapa de cruzar, cabecear, fazer tudo, né? Eu acho que não uma referência específica, mas ter referências, eu acho que é o importante. Porque assim, a gente tá falando de projeto estrutural, tem vários autores que podem ser, pessoas que dão cursos online hoje em dia, que é facilitador, tem Gilberto Donelles, tem José Milton, que é um autor também. A gente vai para a parte elétrica, que tem Moacir, que é uma pessoa do Instagram que a gente segue bastante. Então, todos têm referência, né? E eu acho que nessa questão também de tu ter que fazer tudo, a gente acaba tendo que buscar referências no marketing, a gente tem que buscar referência na venda, a gente tem que buscar referência no meio corporativo, quando o teu escritório está crescendo um pouquinho mais, então tu precisa separar a função, tu precisa separar, estabelecer processos, que é uma coisa que o próprio BIM exige, né? Estabelecer processos. Então, eu acho que ter referências é importante, né? Não ir... pegar um modelo, alguém que já chegou, ou uma empresa que está no lugar que a tua empresa gostaria de estar, e estudar isso, né? Porque, ou até conversar com essa pessoa, com esse onde tu quer chegar, ou enfim, ter referência e ser humilde a ponto de tu ter essa referência, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa humildade de assumir que tu quer chegar lá, ou tu quer ter essa referência, né? Não tenho referências, eu sou o melhor. Estou inventando a roda. E para encerrar, uma palavra. O futuro da construção é? Primeiro. Pode ser. Eu acho que o futuro da construção hoje em dia é tecnologia. Sendo ela BIM ou as próximas tecnologias que venham, eu acho que é tecnologia. Porque muitos materiais no mundo a gente não vai conseguir inventar mais, né? Então eu acho que tecnologia é o futuro da construção, é o que vai otimizar tempo, é o que vai deixar a construção sustentável, é o que vai otimizar processos, vai otimizar espaço, melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade. Então eu acho que o futuro da construção, para mim, é tecnologia. Perfeito. Eu diria que na nossa visão, assim, é informação. É uma coisa que também, né, linka muito com essa questão da tecnologia. E informação nesse sentido de que a gente já vem de um tempo, assim, dizendo, né, que é a economia da informação, que informação é a nova moeda e tudo mais, e isso traz uma verdade muito grande, assim, porque realmente, se tu for parar pra ver, todo mundo quer uma informação privilegiada. Tu quer a informação de qual que é a melhor insolação, o melhor uso do material, ou, enfim, o melhor... Enfim, tudo, né? Então, eu acho que talvez o desafio de hoje em dia... porque tem tanta informação, seja a gente entender quais são as melhores informações em determinado momento, né? E as corretas, melhores e corretas. Corretas, exato. Então, eu diria que é mais nesse sentido. Que bacana. Então, eu queria agradecer muito, Marcelo, Robson, por compartilhar com a gente o conhecimento de vocês e agradecer também ao Confea pelo patrocínio desse projeto e as empresas apoiadoras, e nos vemos no próximo podcast.